estamos ao vivo. Já, peraí. Já estamos ao vivo. Então, vamos lá, compartilhando agora. Compartilhando. Não aparece nada para mim, não. Vou compartilhar aqui. Ih, gente, deu ruim mesmo o meu computador. Não quer conectar, tá com a internet, mas não quer conectar. Mas já temos comentário. Então tá, deixa eu tentar. Eu não vou conseguir compartilhar na minha página, só isso. Não vai ser possível que eu compartilhe. Pera, deixa eu fechar um negócio aqui. Vou te marcar na minha. Isso. Deu chabu tudo aqui, gente. Eu vou Quando você quiser desconectar. começar. Já podemos? Já marcou aí? Já podemos. Então, boa noite, galera. Sejam todos bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos, né? Eu sou a professora Alda, de Geografia. E serei mediadora de vocês. Eu sou o professor Rodrigo. Também serei mediador de vocês. E a gente vai começar essa live inaugural aí hoje. Espero que dê tudo certo. Olá, Aldinha. E você? Então, galera, bom, né, nas últimas semanas, né, nas redes sociais, né, surgiu muito a questão dos fascistas versus os antifascistas, né? Mas, afinal, o que significam esses termos, né? O antifascismo surge à medida que o fascismo avança. Mas o que isso tem a ver com o Brasil atual? E aí, para a gente entender quais são esses conceitos, nós estamos aqui com 3 professores especialistas na área. Para entender os fatos históricos, a gente está com o professor Maurício, que é mestre em Histórias, doutorando da UFOP, com o professor Leonardo Miguel, mestre em Estudos da Linguagem, e o professor de Filosofia, Juan Maricato, para ajudar a gente a entender esses conceitos. Queria agradecer a presença de vocês todos, da Alda, que abraçou essa ideia comigo, Maurício, Léo, Juan. E vamos aí, acho que vai ser lindo. Alda, com você. E agora a gente vai dar início com o professor Maurício para a contextualização histórica sobre o fascismo. Bom, boa noite a todas e a todos, a todos. A gente está aqui para poder conversar um pouco sobre o fascismo, entender um pouco o que é o fascismo dentro do tempo, né, na história. A palavra fascismo, fascista, é uma coisa que a gente ouve muito no presente e, às vezes, esse significado do que é fascismo se perde, né? Se perde em várias atualizações do tempo. Mas, para a gente entender um pouquinho sobre o que foi o fascismo, o que motivou os principais movimentos fascistas na história, nós precisamos primeiro entender o que era a Europa no final do século XIX. A Europa, e no início do século XX, né? A Europa passou por um processo de transformações radicais. A Europa ela sai de uma estrutura fundada no antigo regime, uma estrutura onde você tinha um rei, uma sociedade estamental, onde você tinha o nobre, o clero, o burguês e o proletário. E essa Europa passa por diversas transformações, onde essa estrutura hierárquica começa a se dissolver e a dar lugar a uma sociedade de classes, né, onde
a burguesia se torna o grande protagonista, financiando e organizando as revoluções industriais ao longo dos reinos europeus, ao longo dos estados europeus. E aí a gente tem Inglaterra, a gente tem França passando por processos de industrialização e passando por essas transformações sociais. E no panorama europeu nós temos dois reinos que são um dos últimos a passar por um processo de centralização, que é a Itália e a Alemanha. Então, beirando aí o início do século XX, no finalzinho do XIX, a Itália e a Alemanha ainda eram reinos separados, né, enfraquecidos, e que ansiavam por ter um Estado forte e serem inseridos nessa economia industrial capitalista. E para você ter para que esses reinos, né, se fortalecessem, eles precisavam de matéria-prima, território, transporte, e o processo de imperialismo europeu já estava de vento em popa e tinha pouco espaço para expansão territorial e de influência para esses dois núcleos. Somado-se a isso, nós temos a Grande Guerra. A Grande Guerra é um conjunto de guerras que a gente chama de Primeira Guerra Mundial e de Segunda Guerra Mundial. Esses dois estados, tanto a Alemanha quanto a Itália, terminam o seu processo de unificação durante a Primeira Guerra Mundial. E eles vão se encontrar num estado de crise total. Perderam a guerra. O Tratado de Versalhes ele vai determinar que os perdedores da Primeira Guerra Mundial vão ter que arcar com os custos da guerra. Então, a indústria alemã ela é sequestrada pela França e Inglaterra, né, as minas de ferro, as minas de carvão. Então, a Alemanha passa por um processo de pauperização da população e muitas pessoas estavam morrendo de frio e de fome. Nesse contexto de crise que floresce o fascismo, floresce a ideia de fascismo. Para entender isso também, a gente tem que entender que tem dois outros movimentos importantes que estão despontando na Europa. De um lado, o pensamento comunista, né, e a Revolução Socialista na Rússia, né, todo o processo de formação da União Soviética, que vai se formar no final da Segunda Guerra. E por um outro lado, nós temos um avanço de um pensamento, de uma economia liberal, de um liberalismo econômico. Então, algumas pessoas ansiavam por poder, tinham um projeto de poder, admiravam aquela estrutura social do antigo regime, onde tinha um rei que era todo poderoso, tinha uma nobreza que não precisava se preocupar com nada e estava acima de todos os outros, né? E essas pessoas que eram saudosas dessa estrutura social, elas tinham um projeto de poder que tentava se afastar ao mesmo tempo do liberalismo, porque achava que essa luta de classes, essa relação trabalhador e empresário era uma coisa muito, muito nociva, e também se afastava do movimento comunista e da Revolução Socialista, que via como um grande perigo. Então, esse movimento, né, que começa na Itália, com Mussolini, se vale de todo esse panorama e vai construir uma ideologia, um projeto de poder que tenta colocar um grupo no comando, criar um governo totalitário, né, um governo autoritário. Há uma grande confusão quando a gente fala de fascismo, porque se confunde o autoritarismo
e o totalitarismo. O autoritarismo e o totalitarismo não são características exclusivas do fascismo. Se a gente for pensar, por exemplo, na Revolução Soviética, né, a União Soviética se transformou num governo totalitário, de partido único, né, fortemente autoritário, mas não tinha os outros componentes característicos do fascismo, né? Então, a gente tem algumas características principais do fascismo. Primeiro, a gente tem o autoritarismo e o totalitarismo, que é uma característica, é um governo forte. Para ser um governo, o movimento fascista clamava por um governo forte, que tivesse pulso firme para conseguir resolver os problemas sociais, econômicos que existiam naquele período, naquela crise toda da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos aí um ultranacionalismo. O fascismo é um movimento ultranacionalista. Ele coloca a nação acima de todos, né? Acima de tudo, acima de todos. Ele coloca a nação acima do interesse pessoal, acima do interesse do patriota, do cidadão, enfim. Mas, olha, isso parece uma coisa interessante. Não, porque a partir do momento que você constrói um Estado ultranacionalista, qualquer pessoa, qualquer elemento que vá, de alguma forma, interferir nos anseios dessa nação, né, dessa ideia de nação, deve ser eliminada. E aí, essa é uma segunda característica do fascismo. O fascismo também se vale de um populismo, de um forte populismo, de uma manipulação emotiva das massas. E, para isso, para construir uma ideologia fascista, tanto na Alemanha quanto na Itália, né, eles vão se valer de uma mitologia local, de um pensamento religioso local. Então, eles vão se apropriar de mitos que existem naquela própria localidade, de um passado selecionado. Então, eles vão selecionar um tipo de passado que eles querem colocar como passado glorioso e que deva ser preservado, um apego à tradição, né, um conservadorismo de alguns costumes específicos, geralmente ligados a um grupo privilegiado. E vai se valer também do pensamento religioso. O líder, ele sempre vai ser um líder carismático, vai ser um líder que tem apelo popular, né, e que se assemelhe, né, que seja encarado como o Salvador, o Messias, fazendo essa ligação de um pensamento religioso, né, europeu. E aí eu não estou falando de uma denominação, uma igreja. Na Itália, essa associação com a Igreja Católica foi muito forte. Na Inglaterra, em outras partes do mundo, a gente tem uma associação com um movimento protestante que tenta até ressignificar a história de Jesus Cristo para tornar Jesus Cristo ariano, para se apropriar dessa figura cristã e incorporar isso no mito dela. Isso ajuda a convencer essas pessoas que estão passando por uma crise gigantesca e estão à deriva, né, almejando uma solução imediata para aquele problema. A gente tem um líder carismático, né? Tem Benito Mussolini, a gente tem Adolf Hitler. Se vocês forem assistir os filmes, né, da Leni Stahl, que são filmes maravilhosos. Eu tenho, como estudante de audiovisual, eu tenho que concordar que os filmes têm uma qualidade técnica gigantesca, né, e uma capacidade de convencimento gigantesca. O Adolf Hitler realmente, em seus discursos, aparece uma pessoa muito carismática. O My Hemp é um livro que
você lê e você pensa, nossa, que legal, né? Só que tem toda uma estrutura nefasta, e aí eu vou usar a mesma palavra nefasta, né? Por trás disso tudo. Nós temos uma relação de elite e trabalhador, elite e proletariado, que vai ser mediada pelo Estado. Então, a ideia é que haja uma camaradagem, uma boa convivência entre os ricos e os pobres. E os ricos têm um papel, né, que é conduzir a economia local, a economia nacional, proteger a economia nacional, transformar o país numa grande potência econômica, né? E os trabalhadores, os pobres, têm, por sua finalidade, né, fortalecer esse aparato industrial, fornecer os recursos necessários para esse Estado, né? E tem que ter uma boa convivência que é sempre mediada pelo Estado. E aí a gente tem o fim dos sindicatos, o fim das manifestações, de greves, tudo isso vai ser perseguido e combatido em um movimento fascista. Né? Isso acontece tanto na Alemanha quanto na Itália. Nós temos o culto à violência. A violência é importante para esse projeto de nação. Então, o fascismo sempre se constrói a partir da necessidade de um inimigo. Esse inimigo vai ser o socialismo, vai ser o liberalismo, né? Mas em alguns movimentos neofascistas se constroem outros inimigos. E esse inimigo deve ser combatido e exterminado. E a violência deve ser celebrada, a violência é boa, a violência que traz a ordem ao mundo. A gente vê que esses movimentos surgem durante guerras. Então, assim, e a gente não estou nem só falando da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos as guerras do final do século XIX. Então, assim, os vovozinhos que estavam lá na Alemanha, na Itália, eles já tinham passado por algumas guerras e havia uma valorização da violência, da morte, e isso é tido como um instrumento de governo. Você tem que realmente exterminar o seu pseudo-inimigo. Aí a gente tem uma grande diferença entre os movimentos nazistas e fascistas. O nazismo é uma forma de fascismo, mas é uma forma de fascismo própria da Alemanha. Né? Na Itália não havia o componente racial no discurso, né? Havia um componente muito de gênero, a mulher deveria ficar em casa para trabalhar, e você imagina só, né, aquele senhorzinho que vivia na Itália, na virada do século, e que tinha aquele modo de vida, e de repente vai para a guerra, e quando ele volta, são as mulheres que estão trabalhando na indústria, com sustento na casa, e muda totalmente a dinâmica social. Então, assim, desperta mais ainda uma vontade, um saudosismo de como era antes desse grande colapso. Já na Alemanha, a gente tem um componente étnico, né? Porque a Alemanha era até então um conjunto de pequenos reinos, né? O Império Romano Germânico até a sua unificação, e eles se uniram por uma herança étnica que seria o arianismo, né? Seriam eles arianos. Então, essa ideia de raça pura, essa ideia de povo escolhido para governar, povo perfeito. Então, eles vão se ancorar também muito na antiguidade clássica. Eles vão resgatar aí a Esparta, né, a sociedade espartana, a sociedade grega, o imperialismo romano. E a gente vê muitos ecos desse passado no presente, né? A gente vê aí o culto, todo mundo com Esparta, tá soldado
espartói tatuado no braço. A gente, não estou dizendo que quem tenha isso é um fascista, mas isso faz parte de um panorama de resgate de um passado estruturado em uma alta hierarquização social, né, e cuja violência é um instrumento de poder e de governo. O fascismo se desenvolve, não tivemos fascismo só na Itália e na Alemanha, tivemos fascismo em outros lugares da Europa, e tivemos também alguns movimentos de caráter fascista, né, de aspiração fascista, inclusive na América Latina. Nós não chamamos eles de fascistas, chamamos eles de neofascismo, de novo fascismo, porque a maior parte desses movimentos não chegaram ao poder, não instauraram um governo fascista. Tivemos também governos com inspirações fascistas. Por exemplo, o governo de Getúlio Vargas foi um governo com muita inspiração, que se inspirou em muitos fundamentos das estruturas de controle social desenvolvidas pela Alemanha e pela Itália durante a ascensão do fascismo europeu. Tivemos também aqui no Brasil um movimento integralista, né, aí liderado por Plínio Salgado, que seguia toda essa cartilha, tinha um componente étnico, eles eram brancos, usavam a violência, saiam vestidos na rua para bater em todo mundo, para impedir protestos de quem pensava diferente, né? Ainda estou falando ainda do Brasil no século passado. Então, comecei falando do Brasil nesse século. Qualquer semelhança é mera coincidência, ou não. Mas nós temos os governos ditatoriais, militares, né, que não são movimentos fascistas, mas incorporaram muito das estratégias de controle social do fascismo. Né? No Brasil, o Departamento de Imprensa e Propaganda bebe muito nessa condução emotiva, nesse controle das massas por meio das mídias. Se a gente for pensar bem, Hitler vai usar o bigode do Charlie Chaplin, que era uma pessoa muito famosa na época, vai ouvir em público Wagner, que são músicas com muito apelo nesse momento, vai financiar o cinema nazista, né, com uma intenção de propaganda, aí, um cinema com muito sucesso, né? E a gente hoje consegue ver alguns ecos desse passado no presente. A gente consegue perceber que algumas dessas fundamentações dos movimentos fascistas do passado vêm sendo ressignificados, vêm sendo atualizados para o presente, né? Não é o fascismo, mas usamos o mesmo fundamento, temos as mesmas intenções, usamos estruturas análogas às estruturas de tentativa de conquista do poder, de manutenção do poder, que foi usado por esses governos, esses partidos fascistas ao longo da história, né? Passamos a usar símbolos fascistas, né? Passamos a usar frases fascistas e podemos falar que isso é fascismo? Eu acho que eu vou deixar essa questão para os meus dois amigos brilhantes, mas antes de passar para eles, eu queria só agradecer, né? Todos que estão aqui são pessoas que já trabalharam juntos em alguns momentos, né? E eu me orgulho muito de trabalhar com essas pessoas, são intelectuais incríveis, né? O Léo, o Juan, a Alda, o Rodrigo, são pessoas que eu admiro intelectualmente muito, e é uma felicidade poder estar aqui conversando numa tela junto com essas sumidades aqui.
Então, passo agora a bola para os nossos amigos. Eu achei interessante porque você jogou essa pergunta e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos, ao convite do Rodrigo Claro, da Alda Mata, para participar dessa live. E porque eles, no início, falaram que precisavam de uma pessoa que estivesse dentro da análise do discurso, uma pessoa que trabalhasse com a linguística, e eu falei, sim, vamos entrar nessa e tentar esclarecer alguns pontos. Quanto à pergunta do nosso colega Maurício, ele chegou e perguntou, hoje temos um fascismo, hoje temos um neofascismo? Eu posso dizer pelo caráter linguístico, discursivo, né? Como ele falou, há várias características que englobam e mostram o que é um fascismo, esse neofascismo, que hoje em dia as pessoas falam neo vem do grego, novo, renovar, ou seja, são novas ideias que estão retornando. Mas antes da gente falar se há um neofascismo ou não, e eu acho que isso daí vai ficar da interpretação de todos no final, eu gosto de falar sempre sobre as relações de poder. As relações de poder, elas são existenciais na vida, né, do ser humano em sociedade. Nós temos uma necessidade e quase que uma regra intrínseca, né, de estabelecer poder. Quando você tem duas ou mais pessoas, você está estabelecendo relações de poder. E seja elas no ambiente doméstico, sejam elas no ambiente profissional, em qualquer ambiente, a gente tem essas questões. O que eu gostaria de falar é que a gente precisa entender quais são essas imagens, esses discursos que o fascismo e o neofascismo ele apresenta. E dentro dessas relações de poder, uma das coisas principais que nós temos de ver é que elas se operam em 4 fases, né? Que é a mensagem, o senso moral, a persuasão e a coerção. Tá? Acredito que a coerção é o que mais caracteriza o fascismo, porque ele precisa de força, precisa de ter o aparato bélico, ter a aceitação bélica para isso. Mas, como eu sou da linguística, da análise do discurso, eu vim aqui falar sobre o pilar, né, da mensagem, da persuasão. E principalmente no discurso político, porque o que a gente pode pensar é que o discurso político ele visa, como todo discurso, não sei se vocês sabem o que é discurso, discurso é algo que atravessa, vai além das palavras, tá? Tudo que vocês estão vendo, sentindo e ouvindo é discurso, porque, na verdade, o discurso, a intenção é criar um sentido, um significado. E é isso que o fascismo ele faz, é por isso que ele é considerado discursivamente fascista, porque ele cria um discurso para criar um efeito de sentido, de ultranacionalismo, de uma crença em valores morais e tradicionais, né? E é um pouco contra o progressismo. Então, o que eu gostaria de falar é como a gente consegue construir esse discurso político. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o discurso político ele se faz através do marketing. Ele é muito mais marketing do que necessariamente um conteúdo. Tá? Na verdade, nós temos que criar imagens para essas governâncias, para esses governantes, para que eles consigam ser eleitos ou não, para que eles tenham essa adesão ou não do público, ou, como devemos chamar, dos cidadãos. E essa é uma grande questão. Por quê? Porque, como ele é baseado no marketing, ele faz uso de várias estratégias discursivas, várias estratégias, até mesmo visuais e não verbais, para se criar e ter uma ideia. Por exemplo, eu li há algum tempo que Hitler, e até no livro dele, Minha Luta,
ele fala que uma das coisas é como chegar ao cidadão e como fazer com que esse cidadão aceite essas ideias. E ele disse que haviam 2 aspectos. O primeiro era a propaganda. Né? A propaganda ela tem que ser de fácil acesso, ela tem que ser simples, e ele até mesmo dizia que a leitura era um pouco prejudicial, porque não havia uma necessidade real do público ler, porque ele acreditava que o público ele era preguiçoso e que não iria conseguir assimilar. E tem também a questão do tempo, né? E então ele começou a trabalhar a questão da propaganda mesmo cinematográfica, da questão da imagem, da questão da facilidade do entendimento do público em geral. Uma outra coisa que o discurso político agrega, e principalmente o fascista, é a questão da retórica. E a gente tem que analisar como muitos desses novos possíveis líderes fascistas eles chegaram até o público através de uma fala extremamente fácil, um discurso fácil, com uma retórica extremamente inteligível, né? Que as pessoas consigam entender isso. E isso é fácil de entender, isso é fácil de chegar ao público. E até mesmo Hitler dizia que se ele não conseguisse, se o público para quem ele estivesse falando não entendesse o que ele tinha a dizer, ele explicava novamente, reexplicava, explicava e reexplicava até que seu público entendesse. Então, hoje em dia, com essa intoxicação da internet, com essa intoxicação que nós temos de informação, nós temos muitos signos, muitas imagens, muitos discursos, e isso é extremamente perigoso, mas, ao mesmo tempo, ele também pode ser crucial na definição do que é um discurso neofascista. Tá? Por quê? Porque se vale de... Hoje em dia todos falam, né, de fake news, e nós tivemos de várias situações, várias imagens, e como não há um conteúdo dentro desse discurso político, muito mais o marketing, a pessoa, o centralizador dessa imagem, ele vai sempre buscar a imagem de que ele é necessário para condução desse novo poder. Então, ele vai criar ideias de moralidade, de tradição, ideias de persuasão, o que eu vou falar um pouquinho depois, né? E uma outra coisa que até mesmo o próprio Hitler falava era a questão da apropriação desse discurso. Por quê? Porque né, no período pré-nazista, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, ele acreditava que a grande falha da Alemanha, na sua derrota da guerra, foi o fato de que ele criou, né, a nação, criou a imagem do inimigo dentro de um contexto ridicularizado, ou seja, você ridicularizava o inimigo ao invés de mostrar que ele era um inimigo perigoso. E isso é muito interessante hoje em dia, porque se você começa a perceber, com o advento da internet, das redes sociais, há uma grande tendência em criar o inimigo ridículo. E eu sempre digo, às vezes, para as pessoas, cuidado quando você vai ridicularizar uma imagem pública, um vulto público, porque você está escondendo essa periculosidade discursiva e, em consequência, acional dele, né? E aí a gente pode ver e imaginar que as pessoas, às vezes, pensam, e nós temos visto, né, várias vezes, e todos nós temos rede social, que várias pessoas ficam na internet, mas o fulano, o presidente de tal país, usa um aparato, um bronzeamento artificial, o outro escorregou, o outro fala palavrão, o outro... Mas isso tudo são signos que você está criando, e quando você alimenta
essas imagens, você está mostrando determinadas ridicularidades, ou seja, a gente pode estar caindo até no mesmo erro de que o Hitler falou no livro dele, né, no capítulo sobre retórica e discurso. E a gente perde um pouco do que o discurso político necessita mais, que é o conteúdo, é a gente encontrar aquilo que é necessário dentro das instâncias. O discurso político ele se faz por 3 grupos: os governantes, nós, cidadãos, e a mídia, né? E antes era tudo muito bem arrumado, porque a mídia ela tinha como função transmitir a informação, o governo, né, simplesmente mostrar para a gente suas políticas públicas, as suas ações, e nós, dentro do grupo cidadão, nós iríamos decidir quais eram as opiniões que nós acatávamos e quais as ações públicas que deveriam ser acatadas. Até hoje é assim. Porém, com a internet, todas essas instâncias, esses grupos, eles estão se misturando. Todos nós somos um pouco midiáticos, um pouco políticos e um pouco cidadãos. E isso tudo, e aí é uma análise minha, isso é um pouco perigoso, porque nós não temos um embasamento jornalístico, né? É uma necessidade de apurar fatos, isso é uma questão que vale à instância jornalística, e nós não somos políticos, nós não podemos criar ideias. Na verdade, como cidadãos, nós temos que entender esses códigos e cobrar e estabelecer as nossas opiniões. Então, eu sempre digo que a gente acaba esvaziando e alimentando determinados discursos fascistas quando a gente utiliza signos que reforçam para todas as pessoas a imagem desses líderes fascistas. E eu acho isso muito perigoso. Por exemplo, né, fazer um sinal ou dizer simplesmente você avisar algo que já havia sido avisado, ou coisas desse tipo. Na verdade, você está transmitindo novamente àquelas pessoas e aquelas instâncias cidadãs as mesmas ideias, você está reforçando essas imagens, quando, na verdade, eu acho que nós, como cidadãos, devemos utilizar o nosso discurso para cobrar posicionamentos, né? E conteúdos políticos, que é o nosso papel. E aí eu falei isso tudo por quê? Porque o que a gente precisa entender é como a gente chega, e aí é uma estratégia que a própria semiótica, que é uma das áreas em que eu estudei, ela se baseia, é como você se apropriar desse discurso. Por exemplo, o próprio choro, vou dar um exemplo muito simples, o choro do bebê, né? A gente tem que aprender a ter percepções. Na verdade, tudo que está à nossa volta, e o que nós chamamos na linguística de signos, são criações, são efeitos de sentido que nós recebemos, e elas são sensoriais. Elas são táteis, olfativas, palatáveis, e a gente recebe tudo isso, né? E como exemplo, o choro do bebê. Se você percebe, uma mãe, quando ela tem um filho nos primeiros meses, eu não sou mãe, né? Mas eu acho que muitas vão poder perceber. Uma mãe, quando ela tem seus primeiros filhos, e um pai também, que lógico, ele começa a perceber que a criança chora e você não sabe por que ela chora, né? Isso é uma primeira percepção, é uma primeira recepção que a gente tem. Quando você se deixa tomar por uma emoção de querer entender o porquê aquela criança chora, você está partindo de um princípio que na linguística a gente chama de secundidade, na semiótica a gente chama de secundidade, que é você ter uma reação emocional àquele choro.
E, com o tempo depois, o pai e a mãe eles começam a perceber e começam a sinalizar e a tomar ações de acordo com o choro da criança. Ou seja, são os 3 níveis de percepção. E a mesma coisa que a gente tem que fazer quando se trata de um discurso político. A gente pode dar um exemplo aqui de uma determinada reunião que nós ficamos todos presos, né? Quando eu digo todos nós, é o público em geral que postou e opinou nas redes sociais a respeito da linguagem chula, de palavrões ou qualquer coisa do tipo que foi dito. E nós esquecemos de chegar ao nível da terceira idade, ao nível da percepção do conteúdo do que foi falado. E essa que é a grande estratégia de uma análise discursiva, a grande estratégia de você entender o que é falado, o que é passado, para você entender o que é uma linguagem de poder, uma linguagem que tenta dominar o público. Sim, Rodrigo. Rodrigo, quer perguntar alguma coisa? Sim, quero sim, Léo. Você pode explicar melhor isso daí? A primeira idade, segunda idade? Isso. A primeira é quando eu espero, eu recebo alguma coisa, é isso? Exatamente. A primeira coisa quando você recebe, por exemplo, se você vê hoje em dia a cor vermelha, né, ela hoje em dia, politicamente, num contexto, ela tem uma significação. As cores de uma bandeira, ela vai ter uma outra significação. Quando você tem uma emoção ao perceber essas cores e você toma um partido emocional quanto a isso, você já está tendo seu segundo momento da percepção dessa imagem. Agora, quando você toma uma posição opinativa, quando você briga, quando você contesta, quando você aplaude, você está já no terceiro nível, você já está começando a mostrar a sua adesão a uma determinada ideia ou a uma outra ideia, né? Então, isso são as apropriações dos signos, as apropriações desses discursos. E eu acredito que os discursos neofascistas eles têm feito isso muito bem, porque nós podemos pensar agora com tantas situações, o que mais tem acontecido é que nós estamos presos a essa primeira percepção, em ficar preso ao que foi dito em termos chulos, ao que foi dito em termos de cores, e a gente não se agarra à questão do conteúdo. E aí eu sempre digo que nós temos que aprender a fazer uma leitura desses discursos. Como? A primeira coisa é a gente contemplar. Contemplar é você receber um discurso, seja ele qual for. Seja ele fascista, seja ele não fascista, o que seja, você primeiro tem que receber esse discurso. No segundo momento, você tem que discriminar. O que é o discriminar? É você aprender a receber esse discurso sem deixar a emoção te tomar. Você tem que estabelecer uma frieza intelectual, uma frieza cognitiva, para você entender, mesmo que você não goste, que você discorde, você precisa receber aquilo. Para depois, num terceiro momento, você chegar à generalização. Ou seja, você criar a sua opinião, você criar o seu próprio discurso e você ter uma necessidade de entender o porquê você é contra, o porquê você é a favor daquilo. Então, nesse momento de intoxicação que nós estamos vivendo com as redes sociais, discursivamente, o que eu posso dar como... Na verdade, são 2 dicas que eu posso dar. A primeira é: não vamos dar vozes a ideias que a gente não acredita. A primeira coisa que a gente não pode fazer é não aumentar e criar uma imagem daquilo que a gente não acredita. E, em segundo lugar, se nós vamos disseminar imagens, signos, opiniões que sejam sempre embasadas, elas têm que ter um embasamento, né? Vamos deixar um pouco a opinião de lado, porque a opinião, na verdade, é um segundo momento que a gente vai criar com uma representação de ação. E é isso que eu falo para as pessoas. Não vai adiantar você dizer,
olha, você não deve acreditar, ou eu avisei sobre isso. Isso não funciona. Isso, na verdade, cria uma imagem e cria no inconsciente coletivo a ideia daquela imagem que você, às vezes, quer combater ou você quer defender. Na verdade, discursivamente, eu acredito que nós temos que diminuir essas imagens, principalmente com essa intoxicação, e entendermos que nós ainda somos cidadãos e que devemos criar as nossas cobranças políticas, seja elas quais forem, né? Então, vamos aprender a ler os signos, a ler os discursos. Era essa a contribuição que eu queria dar para vocês. Valeu, Léo. Foi ótimo, obrigado. E agora a gente entra aí com o Juan, né? Olá, Juan, com você. Boa noite, tudo bom? A princípio, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que, assim como o Maurício, eu os considero meus amigos e os admiro. Pessoalmente, admiro o trabalho de vocês, então me sinto muito confortável de estar aqui entre amigos, tá? Olha só, parece que a pergunta que o Maurício fez ficou para o final, para eu responder, né? A batata quente ficou na minha mão. Vamos lá. Bom, o interessante dessa live é a pluralidade de assuntos. Temos um historiador, um de artes, de letras, de geografia, e isso só tem a acrescentar na discussão, porque são visões que, ao mesmo tempo que se parecem, são visões também distantes e que enriquecem muito o nosso discurso. Tá? Então, eu gostaria de começar a falar na questão da política conceitualmente, tá? Porque é a minha área da filosofia. E tomar um filósofo que eu admiro muito, que é o Aristóteles. Tá? O Aristóteles diz o seguinte: a política é a ciência mais nobre que existe. Tá bom? Como que ele vai compreender toda essa estrutura política? Aristóteles, ele vai esmiuçar as coisas. Ele diz o seguinte: pessoas precisam se unir para suprir suas necessidades. Tá? A primeira união que acontece dentro de um seio social é uma união familiar. No entanto, as necessidades são enormes. Então, essa união familiar necessita cooperar com outras uniões familiares. Isso vai gerar uma outra instância social, que é uma instância que Aristóteles vai chamar de aldeia. Essa instância de aldeia também precisa cooperar com outra instância social, que são outras aldeias. Isso é um processo natural, descrito por Aristóteles. Essa união dessas aldeias vai gerar uma coisa chamada polis. Tá? É um termo grego que significa cidade. Eu não vou traduzir como sendo cidade, porque precisaria da gente entrar nesse momento para entender a diferença, mas vou continuar usando polis. Pois bem, essa polis, que é uma organização natural e social, ela, ao mesmo tempo que vai suprir determinadas necessidades, ela vai gerar conflitos. Esses conflitos, eles serão gerados por conta de interesses divergentes. E qual foi a base da união dessas aldeias que gerou essa polis? Suprir as necessidades. Então, é necessário que haja algo superior a isso, que consiga gerir todos os conflitos internos, garantindo algo que é o sentido da própria vida, que é a felicidade, que no seio social a gente vai chamar de bem comum. Então, para Aristóteles, o cidadão pertencente à polis, ele deve agir politicamente, ele deve contribuir politicamente para que essa polis consiga atingir o seu sucesso, que seria a felicidade. Por que eu disse polis? Porque para um grego, um homem feliz é uma polis feliz. Uma polis feliz é um homem feliz. Então, não há essa ruptura, é tudo junto, tá bom? Achei interessante trazer esse conceito para vocês, porque já que a gente está falando de política e de discurso, a gente precisa se apegar a alguma coisa. Bom, saio da Grécia, volto para o Brasil. Agora eu preciso fazer um recorte histórico para
tentar responder a pergunta feita pelo Maurício. Bom, a princípio, a gente vai trabalhar a questão do fascismo tendo duas propostas iniciais, que é o seguinte, que é o amplo controle do Estado e o autoritarismo. Então, a primeira pergunta que vem à cabeça é o seguinte, há um amplo controle do Estado atualmente e um autoritarismo? Podemos falar em fascismo? E eu evoco essa questão por conta das manifestações recentes das redes sociais. E é muito interessante, ainda que a gente faça esse tipo de engajamento, que a adesão disso seja muito legal, é preciso ter bastante cuidado para realmente não acontecer o que o Léo estava falando, misturar fatos cotidianos com um pensamento muito mais amplo. Tá? Então, eu não vou responder essa pergunta, se há fascismo atualmente ou não. Também vou deixar para os espectadores. Então, eu vou falar agora do neofascismo, tá bom? Que é um fascismo remodelado. O interessante do neofascismo é porque ele é camaleônico. Então, em cada parte histórica e geográfica, ele vai aparecer de uma determinada forma, só que sempre tendo essa base autoritária de controle do Estado. Pois bem, vamos agora para 2013, tá bom? O que houve em 2013? 2013 foi um ano bem interessante. Tá bom? E o grande fato histórico foram as manifestações, que foram em maio, mas eu vou trabalhar como maio e junho para não ficar uma coisa muito presa. Foram manifestações que levaram mais de 1 milhão de pessoas para a rua. É possível falar em engajamento político nesse sentido? Sim, é possível falar em engajamento político. Qual é a grande crítica a essas manifestações que eu me recordo bem de ter visto à época? E também retorna a questão do Léo. Os veículos de comunicação participaram dessas manifestações, cobrindo fatos pragmáticos, e entrevistaram as pessoas. E o que eu achei interessante naquela época foi que você tinha de bebê a pessoas muito idosas nas manifestações. E as perguntas eram sempre as mesmas. O que é que você está fazendo aqui? Obviamente que se você tem de um bebê a um idoso, você vai ter milhares de respostas para essa pergunta. Essa pluralidade de respostas serviu para que, na época, nós tivéssemos um tipo de discurso. Querem bagunça. Ninguém sabe o que quer. E não havia uma liderança nesse momento. A princípio, começou por conta dos 10 centavos, do preço da passagem. E a coisa foi tomando uma proporção, assim, gigantesca, sabe, homérica até. Naquele momento, o que acontece? Houve um esvaziamento ideológico. Por que houve um esvaziamento ideológico? Porque eram tantas questões a serem tratadas que não dava para tratar de nenhuma questão em especial. Tá bom? Isso vai abrir margem para algo que eu vou trabalhar agora no meu discurso, que é o neofascismo com contornos ideológicos, não como um sistema político propriamente, mas como ideologia. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei, na época, alguns tipos de reivindicações, tá bom? A primeira reivindicação foi com relação ao transporte público. Isso começou, a princípio, porque eles tinham aumentado a passagem 10 centavos, algo assim. E começou uma série de manifestações. E a coisa foi tomando fôlego. Outro tipo de manifestação que foi muito expressiva na época foi do investimento na saúde. Porque é algo que não é atual, tá bom? Esse problema já vem de muito tempo. Outra questão, um combate contra a corrupção. E aí a coisa já começa a ficar um pouco estranha. E para a gente que está pensando isso, muito rica. Se você está falando em combate à corrupção, você está dizendo necessariamente que quem está atuando politicamente
está sendo corrupto. Então, já começa aí algo muito interessante para a gente pensar nesse momento. Outra questão também foi contra uma proposta de projeto que foi da cura gay, que até hoje tramita. Tem você trabalhar a questão da cura gay, que o governo deveria dar auxílio psicológico, uma série de coisas. Então, essas foram as principais pautas que eu peguei para trazer aqui, mas a gente não precisa se prender nisso. Pois bem, qual foi a consequência das manifestações de 2013? Na prática, pelas pautas não foi nenhuma, tá bom? Não foi a tarifa de ônibus, que agora está caro, continua caro, até está mais caro. Não foi o investimento na saúde, porque temos uma pandemia e temos que ficar em isolamento, tá bom? Para termos leitos suficientes nos hospitais, ou seja, não deu em nada. O combate à corrupção, a gente pode até pegar um tema aqui ou outro, alguém que foi preso, mas também não foi nada expressivo. E a cura gay, que continua tramitando. Então, essas 5 reivindicações não deram em nada. Então, qual foi a grande consequência de 2013? Aí que tá. O que vem depois disso? Outro grande fato histórico foi um impeachment aqui no Brasil, da presidenta Dilma Rousseff, que eu também vou trabalhar 15 e 16, porque começa em 15 e vai até 16. Qual foi a grande consequência desse impeachment? Foi o esvaziamento ideológico, tá bom? E a abertura, tá bom? Um deserto de propostas. Não era para continuar do jeito que estava, mas também não sei para onde quero ir. Haja vista que quem entrou foi o Temer e também houve uma grande mobilização das pessoas que votaram na Dilma, dizendo que não votaram no Temer, que não era para ele entrar. Pois bem, o que esse deserto ideológico ele vai preparar para a gente? Ele vai preparar, ele vai servir como um solo de adubo para novas propostas ideológicas. Mas quando eu digo novas, não, se eu não tenho novo, é o antigo. E aí eu repito a palavra que o Maurício usou, o tradicional. Bom, como eu não consigo criar nada novo, eu preciso retornar ao tradicional. O que significa retornar a esse tradicional nesse momento? Significa beber, banhar-se na moral tradicional. Olha só, isso também é um pouco complicado. Eu preciso explicar filosoficamente o que vem a ser a moral, tá bom? A moral é um conjunto de normas, de leis, de padrões de comportamento. Juan, querido, você está travado para a gente. De agir, que eles não existem na prática, apenas... Juan, explica pra gente de novo o que é moral. Explica pra gente o que é moral de novo, porque travou. Você travou, Juan. Voltei? Voltou. Então, o que significa filosoficamente a moral? A moral é um conjunto de leis, um conjunto de normas, um conjunto de movimentos, tá bom? Que vão nortear a conduta humana. A gente confunde muito moral e ética. Moral está no campo das ideias, de tradições na cultura, e a ética no âmbito prático. Agir eticamente nesse sentido significa agir de acordo com os valores morais. Conseguimos compreender? Estão me ouvindo? Então, o que significa... Estamos. Oi? Deu para entender. Deu para entender? Qualquer dúvida pode intervir. Então, o que significa agir eticamente? Significa agir de acordo com essa moral. Que moral é essa? Bom, somos um país majoritariamente cristão, independente da ramificação religiosa.
Então, quais são os valores que vigoram na nossa sociedade? São os valores pregados pelo cristianismo. E não tem problema nenhum nisso. Tá bom? O problema é subverter isso, transformando num discurso político. Tá bom? Olha só. Então, quais são os discursos atuais? Não estou falando de um sistema político, estou falando de uma ideologia neofascista. O discurso atual é o seguinte, a nossa história não tem valor, e eu digo isso a partir dos índios. Tá bom? Temos museus sendo destruídos, temos terras indígenas e índios morrendo por conta disso. Qual é o outro? Deus acima de tudo. Isso vai ferir que princípio? O princípio que o Estado é laico, não tem intervenção religiosa. Isso vai ser um problema sério. Mas faz parte da ideologia neofascista que vigora no momento atual. Qual é o outro problema? Continuo na cura gay, trabalhando a questão da homossexualidade como sendo uma doença. Outra questão, meritocracia. Quando você defende a meritocracia, você está fechando os olhos para a história, você está ajudando nessa segregação social e aumentando a discriminação racial. A meritocracia ela vai de encontro à questão das cotas. Tá bom? Outra questão é políticas de apoio, que é defendida como sendo sustentar gente desocupada, algo que a gente sabe que existem pessoas que nem saneamento básico têm. Então, se as políticas públicas existem, são para tentar diminuir os efeitos da miséria, tá bom? E tentar diminuir algo que o próprio Estado deveria estar fazendo, que vai ao encontro daquele bem comum que eu falei do Aristóteles, tá bom? Outra coisa, a questão do aborto, que aí já entra uma questão de gênero, que eu não vou trabalhar aqui, e a questão também da descriminalização de algumas drogas. Então, o que significa, nesse momento, você trabalhar a questão do neofascismo ideológico? Tudo que for esquerda, claro que isso no senso comum, tudo que for esquerda é contra Deus, a favor de aborto, a favor de drogas, a favor de cotas e contra a tradição moral. E tudo que for direita é a moralidade como a gente conhece. Então, também vai ao encontro do discurso do Léo, de tomar muito cuidado com aquilo que é mostrado e é pregado. Tá bom? Então, gostaria de concluir a minha explanação aqui. Não vou responder a questão do fascismo ainda, não vou responder, mas dizer que, com certeza, o que temos nesse momento é o quê? É um neofascismo ideológico, o senso comum tomando conta dos meios de comunicação, do discurso político, e isso se reproduzindo exponencialmente dentro da sociedade. Muito obrigado. Juan, a gente que agradece, né? Aliás, a gente que agradece a todos vocês, porque as falas de vocês foram maravilhosas. Estava aqui acompanhando, né, os comentários, tem muita interação nos comentários. Então, para dar início a esse debate, eu vou perguntar uma coisa muito simples para vocês, para ficar bem claro, né? Nos últimos anos, devido à polarização política brasileira, a gente escuta muito falar em ideologia. Mas o que é ideologia? E aí, Juan? Maurício? Vai para mim? Para quem quiser responder. Vai para mim? Por livre e espontânea. Por livre e espontânea pressão, Juan, é você. A gente pode pegar a ideologia como sendo um conjunto de formas ideais pelas quais eu luto e morro. Eu não escuto mais nada na minha vida. Entendeu? E a coisa vai ser sempre maniqueísta. Vai ser sempre o bem e o mal.
Vai ser sempre o bom e o ruim, vai ser sempre o certo e o errado, e não há reflexão nesse momento. Então, o que significa ter uma ideologia? Significa ter uma postura, significa ter respostas prontas, significa uma maneira própria de agir que exclui quaisquer possibilidade. Entendeu? E isso é meio complicado. Não, mas a sua explicação foi ótima, Juan. Na verdade, aí, complementando, a ideologia, ela tem essa necessidade, ela precisa ter um respaldo, né, discursivo, porque ela precisa estar sempre em oposição a uma outra ideologia. Na verdade, a gente está sempre buscando, dentro desses censos de tradições morais, ou seja, todas essas ideias, a ideologia vem da palavra ideia, né? Você junta um grupo e você cria um determinado grupo de valores e ideias a respeito de determinadas instâncias e posicionamentos, né, sociais. Então, a questão da ideologia, ela vai além do que isso a gente está falando, de ser A versus B. Na verdade, são várias ideologias, e ela tem muito a ver também com as relações de poder. Como o Juan havia falado, na verdade, ela acabou se tornando, principalmente no que nós estamos discutindo aqui, nas questões neofascistas, entre um progressismo versus tradicionalismo. E isso não abre uma possibilidade de você incluir outras possibilidades ideológicas entre um e outro, né? Então, a palavra polarização, ela está sendo muito usada, e ela até sendo muito necessária refletir por causa disso, porque, na verdade, determinadas ideologias, elas dialogam, mas quando nós temos essas relações de poder fascistas ou neofascistas, elas tendem a transformar uma ideologia totalmente contrária em algo perigoso, em algo que não pode ser aceita, né? Porque eles têm uma necessidade de centralização do poder, e nós podemos até ver que os grupos estão até mesmo se digladiando, porque uma característica principal do neofascismo e do fascismo em geral é que o poder tem que ser centralizado em uma imagem. E isso é extremamente perigoso, porque você precisa da adesão de várias pessoas, você precisa da adesão de vários componentes partidários, mas no final um apenas vai poder representar esse poder. E é o que nós estamos vendo agora, né? Uma luta pelo poder. Nós já tivemos a questão da mensagem, da persuasão, porque tem essa questão. O discurso fascista, ele utiliza muito mais da sua emoção do que necessariamente da convicção, ou seja, você não apresenta dados reais, e sim, você busca, dentro desses outros pilares da luta pelo poder, você busca inviabilizar essas ideias, as ideias contrárias, porque a sua tem que ser a correta, ou a unilateral, ou a central, digamos assim, e no final você acaba tendo essa disputa de poder, que o grande problema desses pilares, né, dos 4 que eu havia falado logo no início da minha intervenção aqui, foi a questão da coerção, que é o uso da força. E isso que se torna extremamente perigoso, porque a força, ela pode calar, e a tentativa dela é sempre essa, calar as outras instâncias, que são os cidadãos e que é a mídia, né? Então, isso tem que ser sempre tomado com muito cuidado, porque a gente começa a estabelecer, né, dentro de uma atitude de reflexão, a questão de você começar a perceber que não apenas a mensagem já não é mais suficiente, mas a força está sendo necessária para estabelecer essa ideologia fascista. Então, acho que é algo que a gente pode deixar também como pensamento, porque tudo começa com
a criação de imagens ideológicas e que depois elas vão se desconstruindo dentro do fascismo e do neofascismo, elas vão se desconstruindo por causa da falta de conteúdo, por causa da falta de credibilidade, porque todo político ele necessita manter uma imagem de credibilidade, e aí ela chega ao momento da força, e isso que eu acho extremamente perigoso, né? E podemos perceber que no mundo inteiro estamos tendo aqui, lá, na Hungria, em vários lugares onde se consideram um pensamento neofascista, várias tentativas de tomadas do poder por meio da coerção. Então, a gente tem que começar a pensar como estabelecer esse equilíbrio entre ideologias em vista de uma sociedade realmente. Léo, pegando o gancho que você e o Juan falaram de aumento da violência e coerção, nas últimas semanas vimos nas redes sociais o surgimento das bandeiras antifascistas, né? Inclusive, o Donald Trump tentando criminalizar o antifascismo e alguns reducionismos até mesmo da palavra fascismo e neofascismo e outros modelos sendo colocados como sendo fascistas também, né? Essa associação entre fascismo, totalitarismo, autoritarismo, então tudo é fascismo. Então, eu gostaria de deixar, então, essa questão para vocês, né? Para explicarem o movimento antifascista, mas também para explicarem esse revisionismo histórico, né? Essas ressignificações que são dadas a movimentos, a processos históricos, de acordo com o interesse de quem está no poder. Então, eu acho que, começando a falar sobre o revisionismo histórico, né? A história é uma ciência muito dinâmica, né? A todo momento a história está sendo repensada. Né? Quando a gente pega, por exemplo, e vai estudar os egípcios, por exemplo, né? A gente cada dia encontra uma tumba diferente, uma informação diferente. Então, a própria história do Brasil, a gente submete a história e as fontes que existem a outras óticas, a outras lentes teóricas. A gente vai ver a história do Brasil império a partir da mulher, do gênero, a partir do negro, e a gente consegue ter outras perspectivas da história. Mas isso é um debate historiográfico, isso não é revisionismo histórico. O revisionismo histórico é uma tendência, é uma tentativa de alterar o passado, né? de construir, mesmo sem fundamentos científicos, construir uma narrativa hegemônica de passado que favoreça uma política atual. Na própria Alemanha, durante o nazismo, eles tentaram fazer um revisionismo histórico, né? Porque, primeiro, eles diziam que somente a raça ariana era a raça pura. Então, todos os outros elementos, os negros, os judeus, os homossexuais, por serem degenerados, ou outros grupos religiosos, como os testemunhos de Jeová, os ciganos, sofreram essa perseguição, né, e sofreram o Holocausto. E havia uma contradição, porque havia uma utilização de valores cristãos na fundação do fascismo, na fundação dessa ideologia fascista. Então, como assim? Jesus Cristo era judeu. E como eu estou dizendo que os judeus devem ser exterminados da terra? Então, o Partido Nazista financiou um grupo de intelectuais, de historiadores e arqueólogos para forjar provas, para criar argumentações que diziam que Jesus Cristo não era judeu. Então, assim, vamos rever a história. Vamos dizer que essa é a verdadeira história. A história que nos contavam a história que o professor de história nunca te contou na escola. Né? Nós vamos te contar a verdade. Então, mesmo que não haja elementos científicos para corroborar com essa ideia.
nós vemos nesse momento, né, uma força muito grande e uma força do capital, uma força do empresário, do dinheiro de grandes corporações investindo em revisionismo histórico. Então, nós temos, por exemplo, programas como o programa do Livro e o programa do Leandro Narlock, né, uma história politicamente incorreta, que vai dizer que o português veio para cá para salvar a Mata Atlântica, porque o índio estava desmatando, vai falar que o português não explorou ninguém, os negros que pediram para vir para cá, para o Brasil, né, para trabalhar. Então, assim, vão criar questões absurdas, mas vão usar recursos financeiros, recursos estatais para dar força a essas revisões da história, né? A gente teve na Inglaterra, nos anos 90, nos anos 2000, a gente tinha um movimento de revisionismo do Holocausto, de negacionismo do Holocausto. Pessoas dizendo que o Holocausto não existiu, mesmo com as provas científicas que nós temos. E essas pessoas buscavam inspiração numa retórica numa retórica sofista, né, de argumentar a partir de pedaços de premissas verdadeiras para construir uma premissa falsa, mas que tivesse um ar de verdade, né? Dando uma atualização a essa revisão, a essa nova visão, né? E até acho que deveria ter um programa, fica a dica aí para o Rodrigo, para a Alda, um programa sobre fake news, né? Porque eu acho que fake news, revisionismo histórico, fascismo são temas que estão intimamente ligados. Já está preparada já. Eu não sei se estão vendo, mas está tendo umas perguntas aí do pessoal que está acompanhando a live. E a Lourdes deixou uma pergunta para o Juan. Tá, tem pergunta da Juan, Lourdes para o Maurício. A nossa história também não tem valor. Oi. Mas eu não sei nada do Juan. Juan, a nossa história não tem valor. De que forma podemos desconstruir esse lema? Caramba, isso aí é muito complicado. Olha só, não é puxar a brasa, né, para nossa sardinha. A partir da educação, eu não vejo sinceramente outra saída, entendeu? É através da educação de base. Nós tivemos de 1500 até 1800, ou seja, 300 anos, que 80% de todo mundo que entrava aqui no território, no Brasil, eram negros. E aí, há quanto tempo a gente tem a África sendo ensinada no ensino médio? Isso é recente, cara. Então você precisa fazer uma reforma, tá bom? Geral, no sentido de elevar a autoestima do brasileiro, sabendo a sua origem, sendo um cidadão mais consciente, não vivendo de senso comum, sabendo a história do seu povo, entendeu? Porque o Brasil é uma miscigenação, entendeu? Mas é inegável a nossa origem, a princípio, indígena, europeia e africana. Então, esses são os 3 pilares. Óbvio que depois chegou muito mais gente. Mas a resposta para essa pergunta é investir massivamente na educação, entendeu? E revisar o nosso currículo mínimo. Entendeu? Entender que as matérias humanas, elas são muito importantes, sim. Entendeu? E que a gente tem muita coisa para falar e a gente precisa ter liberdade para falar sobre isso. Então, são esses 2 caminhos. Investir massivamente na educação, tá bom? E respaldar o professor. Maurício, tem uma pergunta para você. Podemos afirmar que no Brasil estamos vivenciando um remix dos piores momentos já vivenciados ao longo da história, porém no único caldeirão? Então, como
como um historiador, como alguém que faz esse catálogo do passado da humanidade, eu tenho a tendência de sempre entender que não vivemos o pior, porque muita coisa ruim já aconteceu no mundo. Mas isso não significa que vivemos um bom momento. Vivemos um momento muito difícil e que precisamos tomar ações políticas para prevenir um futuro pior, né? Porque eu acho que tudo pode piorar muito, muito, muito. Eu queria aproveitar, né, a Lourdes também colocou uma questão aqui, né, que ela falou assim, Maurício, a chamada raça pura está associada à moral do cidadão de bem, né? A ideia de raça pura está muito ligada nessa chave da tradição dentro do fascismo. Mas a palavra cidadão de bem, ela tem uma historicidade aqui no Brasil, né? Na nossa Constituição de 1823... Na verdade, a palavra cidadão de bem já até se tornou um signo, ou seja, ela já transmite uma ideia, ela já é um processo de apreensão, né? Então a gente tem que começar a ter um pouco de cuidado com esse termo também, o que é cidadão de bem, né? Não vou interrompendo só vocês dois, para envolver o Juan também, tem uma pergunta sobre isso também para o Juan. Queria entender esse cidadão de bem ao longo do processo da criação da sociedade. Se o Juan pode falar sobre isso. Então, o Maurício vai continuar e depois passa a bola para o Juan já ir pensando. Só para terminar a ideia, né, quando a gente tem a Constituição de 1824, né, ela é uma Constituição censitária, ou seja, só poderia votar homens de bens, homens que tinham posses, né? Então, só pessoas que tinham uma quantidade específica de dinheiro que poderia votar e poderia decidir o futuro do país, ou votar em leis, ou se candidatar a cargos públicos, né? Esse termo, cidadão de bem, está intrinsecamente ligado a esse termo cunhado lá na Constituição de 1824, né, a Constituição censitária, né, de cidadão de bens. Então, geralmente, quando você escuta um político falando em cidadão de bem, ele está se referindo não à pessoa, aquela pessoa que paga imposto, que faz o bem e que não comete nenhum crime, não é essa pessoa. O cidadão de bens, né, aquela pessoa rica, aquela pessoa que pode nesse país, porque é um país fundado, é um país que uma elite, né, se esforçou muito para fundar essa nação a partir de privilégios para quem é detentor de um poder econômico, né? Tem uma então, aqui do Alexandra Vaz. Alexandra, que ela diz essa questão do fascismo com os alunos nas aulas online. Nas aulas online. E aí? Quem vai responder? A Alexandra deixando a gente aí no... Olha... Eu acredito que... Pode falar, Maurício. Não, pode falar você. Não, eu acredito que eu trabalharia em sala de aula desmistificando essas imagens, desmistificando principalmente tudo aquilo que nós já falamos, todas essas imagens que tornam um fascismo o que ele se considera ser e o que ele se constitui. Então, acho que necessariamente para você trabalhar online, a primeira coisa, como, né, eu havia falado antes, é você dizer simplesmente que o fascismo ele existe, porém vamos tentar entendê-lo para você desconstruir. Entendeu? Acho que é um trabalho de desconstrução. Da mesma forma como o Maurício havia falado, a questão dos cidadãos de bem, né, que agora é um novo termo, é um novo signo, tem uma nova significação e um novo efeito de sentido. A gente tem que começar a entender que a luta antifascista começa principalmente com o entendimento do que é o fascismo e complementando o que o Juan disse, através
da educação. Como? Você desmistificando os signos, as imagens que eles criaram, né? Principalmente você mostrar factualmente que o fascismo tem para oferecer ou não. Tem uma pergunta para o Léo, que está bem lá em cima, que é da Ilana. É possível viver sem uma ideologia? Não. Acredito que não, porque a ideologia, como o Juan disse, né, e como eu acredito, todos os estudiosos sabem, a ideologia ela se constrói com bases em valores e em crenças. A ideologia ela se molda em ideias abstratas que você cria uma forma de viver. A grande questão é onde a sua ideologia ela te permite levar adiante um projeto de poder, um projeto político, um projeto de dominação, e até onde ela tende a ser respeitada. A grande questão é, todos nós temos ideologias, porém, nós não podemos pensar que como uma sociedade, né, enquanto sociedade, nós temos que lembrar que a política, né, que vem do polis, vem do muitos, é voltada para a grande maioria e para a coletividade. Então, a sua ideologia ela não pode se estabelecer em detrimento de outras. Na verdade, nós temos que descobrir um equilíbrio, um balanço. Léo, já que você está na mira, tem outra pergunta aqui para você. É da Lourdes Correia também. Leonardo, a eugenia, podemos afirmar, está cada vez mais globalizada? Olha, eu acho que chega a ser até paradoxal você falar em eugenia e globalização, né? Porque, primeiro, nós temos que pensar que nós estamos vivendo uma revolução que vem até da tecnologia, devido à tecnologia. Calma aí. Primeiro me explica o que é eugenia, que eu não tenho nenhuma ideia do que seja. Eugenia é quando você tem essa necessidade, quando você quer dar a ideia de que um povo ele é superior ao outro, seja biologicamente, né? Maurício pode me complementar, mas além disso, você precisa de quase que um extermínio, um afastamento desses outros povos. Maurício, se você quiser complementar. A eugenia tem muito a ver com uma limpeza, né? Uma pureza. Então, os processos de eugenia propõem aí o extermínio, né? Acabar com pessoas que sujam a sociedade. Então, vamos matar mendigos, vamos proibir que mulheres pobres tenham filho, vamos dar paulada em homossexual, vamos limpar a sociedade dessas pessoas nocivas que sujam, né, a sociedade. E culturalmente essa eugenia, dentro dessas revoluções que eu iria falar, fica difícil porque hoje em dia nós temos essas movimentações, essas mobilidades culturais, né? O mundo hoje em dia ele é muito mais móvel, nós o tempo inteiro estamos fazendo essa interconexão cultural, né? Nós levamos cultura, levamos conhecimentos da nossa existência e trazemos também, né? E isso via internet, fisicamente, e acredito que fica muito difícil você tentar entender que a eugenia ela não funciona no mundo globalizado, e eu acho que essa daí é uma tentativa desses grupos fascistas e neofascistas de tentar criar uma nova ideia que vai completamente contrária ao que foi construído ao longo desses anos da miscigenação, principalmente quando a gente fala em Brasil. A gente não pode querer uma eugenia, né, quando nós temos um povo que é culturalmente misturado, quando somos um povo que somos biologicamente
fisiologicamente, fenotipicamente misturados. Então, é muito difícil. Onde você vai estabelecer qual povo é apropriado para isso, né? E aí, os movimentos neofascistas, eles começam a estabelecer, como o Maurício disse, seja porque você é pobre, eles começam a achar não apenas a ideia de biologia, mas começa a estabelecer um determinado grupo. E aí eu acho que a eugenia e globalização é algo paradoxal. É importante destacar que, do ponto de vista geográfico, os seres humanos são migrantes, né? Logo, né, todos os seres humanos, ao longo da trajetória da humanidade, são miscigenados em algum momento. Então, essa ideia de eugenia ou essa ideia de raça pura não faz sentido nenhum, do ponto de vista biológico ou do ponto de vista, né, da trajetória da humanidade. E a gente tem essa intensificação do discurso neofascista, até porque no mundo globalizado, os principais fluxos migratórios são os de refugiados. Então, a gente tem um aumento da xenofobia, né? Esse deslocamento populacional de áreas mais prósperas para áreas, de áreas menos prósperas para áreas mais prósperas. E aí o crescimento da xenofobia, que é esse preconceito contra o migrante, associado às crises econômicas, né? Fazem também ebulir esses movimentos neofascistas pelo mundo. Eu posso responder a do cidadão de bem que foi feita? Claro, para a gente fechar com chave de ouro, Juan. Olha, essa questão é muito complexa. Por quê? Acho que, no meu ponto de vista, não existe essa questão de cidadão de bem. Isso é uma construção histórica, tá bom? A princípio, eu vou pensar o cidadão da polis grega. É o cidadão que está participando da polis ativamente, contribuindo para o sucesso da polis e para a sua felicidade individual, como eu falei naquela hora, que não há essa diferença. Mas a questão do cidadão de bem, eu me lembro que ela começou a ser usada recentemente, e ela começou a ser usada a partir do problema da violência, entendeu? Então, o que significa isso? Diante dessa violência cotidiana, aquele que tem poder seria o que atua na violência, não seria o cidadão de bem. O cidadão de bem seria aquele indivíduo pacífico que sofre essa violência. E quando eu estou falando de violência, é assalto, essas coisas assim, normalmente. Então, criou-se a ideia de que esse cidadão de bem, que é o sujeito passivo que sofre a violência, ele precisa ser enaltecido. Então, vamos combater ou criar um inimigo que é aquele que comete a violência. No entanto, nós, enquanto professores, indo às manifestações, somos violentados. Perdemos o nosso status de cidadão de bem? Só por isso, a partir do viés do poder, a explicação é essa. E a partir do viés tradicional, o cidadão de bem é aquele que partilha da moral vigente. Então, no nosso momento histórico, todo aquele que se traveste dos valores morais vigentes é considerado um cidadão de bem. Então, ele precisa passar por determinadas características que eu já expus aqui para ser considerado um cidadão de bem. Agora, fica claro que isso é uma construção histórica que serve politicamente. Rodrigo, agora é contigo, querido. Foi ótimo, Juan. Obrigado pelas palavras. Obrigado a todos. Obrigado, Alda. Obrigado, Juan, Maurício, Leonardo. Agora, eu queria me despedir de vocês. Vocês querem deixar um recadinho aí? Não? Eu quero dizer para as pessoas, não apenas leiam bastante, porque a leitura ela alimenta, mas não deixe a emoção tomar conta. Tenha um pensamento um pouco mais racional sobre as coisas, porque se a emoção tomar conta, a gente perde o caráter principal, que eu acho que é o conteúdo da mensagem. Deixa eu só falar rapidinho com a Lourdes, Rodrigo.
Lourdes, a gente está encerrando, eu vou te responder no comentário a sua pergunta para mim, tá bom? Aproveitando que você falou para a gente ler bastante, você tem alguma dica para mandar para o pessoal que está ouvindo, para a gente? Tenho, primeiramente, para vocês entenderem todas as questões do discurso político, e o que é discurso, leiam o discurso político de Patrick Charrodot, que ele se considera um linguista político, né? E acho que é uma leitura bastante interessante. Para quem não conhece, já está até em PDF a obra dele, então é fácil de achar online. E acredito que podemos começar a analisar também alguns novos autores sobre as realidades mundiais agora e essas novas transformações. Não tem nenhum para indicar agora, mas é bom. Juan, tem algum, Juan? De leitura? O Olha, filme. eu vou indicar um livro que foi o livro que me apresentou a filosofia. 2 livros, no caso. Um é O Banquete de Platão, que é um livro maravilhoso sobre o amor, assim, é muito bom e que a gente lê nesse momento, né, de tantas incertezas. E o outro é Apologia de Sócrates. Sócrates foi acusado, né, de cometer determinados crimes na sociedade, porque era um pensador, corromper os jovens, negar os deuses, algo que a gente já está acostumado. E ele próprio se defendeu. E no final, a pena foi o seguinte: ou você vai embora de Atenas, ou você toma cicuta um veneno e você morre aqui. Ele falou: daqui eu não saio. E morreu. E é maravilhoso, assim, o desespero dos seus alunos, dos seus amigos. Eu indico esses 2 livros. E agradeço pelo convite, dizer que foi uma noite maravilhosa em meio a essa turbulência. A gente é que agradece. Maurício, tem algum livro para indicar? Eu indico um filme, né, como um pesquisador do audiovisual, eu indico um filme, que é o filme que se chama Negação, né, tá no catálogo Netflix, Amazon Video e todos os outros, que é um livro muito bom, né, que mostra um processo judicial, né, contra uma historiadora por um negacionista do Holocausto. Acho que é um filme que vale a pena ver para se pensar esse momento. Um segundo filme, que é Ele Está de Volta, né, que é um filme que coloca o Hitler nos dias de hoje, e tem algumas cenas que são gravadas na Europa, são gravadas com pessoas comuns, né, que embarcam nisso, então é muito bom. E eu vou fazer um jabá do livro do meu orientador, né, desatualizando do fake ao fato, né, e que é muito bom também. Então, só para deixar um recadinho de despedida, né, para nos protegermos contra o fascismo, a gente tem que proteger aqueles que são os primeiros perseguidos pelos movimentos fascistas na história, né, que são os artistas, os intelectuais, os professores e os filósofos. Então, sem a proteção desse grupo de pessoas que está aí ajudando a pensar e compreender o mundo, fica difícil combater o fascismo. Então, proteja o seu professor. Perfeito, Maurício. E, assim, me intrometendo aqui nas indicações, né? Quem quiser entender mais, mas não, você pode ler, né? A Revolução dos Bichos, 1984, que são maravilhosos. Quem quiser aprofundar mais, tem um livro que eu estou lendo que é maravilhoso, chamado, né, Como Combater o Fascismo. É uma coletânea de textos do Leon Trotsky. E se você tem criança, filho, e quer falar sobre esse momento histórico, tem um filme muito bacaninha que é Os Meninos que Enganavam Nazistas. Isso, né, como fala de adolescentes, então isso comove muito crianças e adolescentes. Fica a dica para o professor, mas também para os responsáveis. Rodrigo está no mudo. Rodrigo, não estou te ouvindo.
Oi, estão me vendo agora? Nossa, queria dizer que o filme que você indicou é incrível. E o filme que o Maurício falou também, Eles Estão de Volta, é incrível, conheço. Já li o Banquete também, é muito bom. Pessoal, só queria agradecer de novo vocês, agradecer o pessoal que ouviu aí, que a gente acompanhando. A gente vai com as dicas que os professores deixaram embaixo na descrição. E semana que vem a gente vai ter duas professoras aqui, Patrícia Luiza e Patrícia Manuela, falando sobre racismo. Ok? Obrigado, gente. Tchau.